Apocalipse capítulo 2. Lerei do verso 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 2. Do verso 1 até o verso 7. A palavra de Deus diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu vou repetir esse último verso que eu li, o verso 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uma igreja que relaxou em seu primeiro amor. Vamos orar? Deus, querido Deus, amado Pai, eis aqui a sua igreja, a igreja comprada com um alto sangue do Cordeiro, um preço tão alto que o Senhor pagou por cada um de nós. E agora a sua igreja está aqui essa noite, Senhor, para ouvir a sua voz. Deus, nós te pedimos, fala ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Exorta-nos, Senhor, essa noite. Senhor, trata com cada um de nós. Nós não queremos, Senhor, nos parecer com uma igreja que abandonou o primeiro amor, mas nós queremos nos parecer e ser uma igreja vibrante na sua presença. Uma igreja, Senhor, que ama o Senhor acima de todas as coisas. Que a carta que o Senhor escreveu a Éfeso, e que essa palavra que o Senhor escreveu a nós, hoje, fale alto aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ligar porque eu estou com calor. Não sei vocês, porque eu estou vendo o povo se abanando aí. Irmãos, na semana passada nós aprendemos um pouco sobre Apocalipse. E nós vimos que a carta de Apocalipse, que o texto bíblico, ele não tem a intenção de ser para nós uma carta de terror. O texto de Apocalipse, ele não tem a intenção de mostrar para a gente, ou de ensinar para a gente, que a gente tem que ler o texto bíblico e ficar com medo do que está para acontecer. Aliás, desde muito pequeno, eu escuto dizer em nosso meio, de que tem medo da morte, ou tem medo da volta de Jesus, quem está devendo alguma coisa ainda. Quem ainda não entendeu e não abraçou a graça de Cristo, esse que precisa ter medo da morte. Eu lembro que quando eu era pequeno, uma pessoa muito próxima me contou que, como ela tinha medo de morrer, ela sonhou que ela estava num lugar público, numa igreja muito lotada, uma igreja que ela tinha frequentado quando era criança, que tem um pátio muito grande, essa igreja que ela frequentou quando era criança, e nesse sonho que ela tinha, nessa festa muito bonita, onde todos estavam bem arrumados, inclusive ela
ela percebia no meio da festa que ela tinha ido para a festa descalça. E imagino, se para um homem já imaginar isso já é vergonhoso, imagina para uma mulher, né? Porque a mulher ela não se sente arrumada se ela não tiver com um sapato que ela acha que ela está bonita, bem vestida, não é assim? A gente está vendo aqui algumas irmãs com os calçados bonitos. Tem uma aqui com um sapato, chega a brilha de tão bonito que o sapato é. Porque a gente pensa, eu quero estar bem arrumado, e isso inclui inclusive o nosso calçado. Imagina você se os irmãos estivessem me vendo aqui na frente agora e reparassem que eu estava de chinelo. Que coisa feia, né? Às vezes eu saio de casa no dia de semana para vir à igreja, boto calça, e eu tenho uma vontade muito, muito grande de vir de chinelo, porque é confortável, mas não é bonito. É confortável, mas não é bonito. Tem gente que vai à igreja bem à vontade, e aí bota ali o chinelinho dela. Mas esse sonho representava para essa pessoa de que faltava uma coisa nela, era a certeza da salvação. E o livro de Apocalipse, ele vem para trazer essa certeza para a gente. O livro de Apocalipse, ele vem para mostrar isso para a gente. Tem gente que fala, eu tenho medo de ler Apocalipse, e eu quero te dizer, não tenha medo, porque a mensagem do livro é a seguinte: você será salvo. A mensagem do livro é, mesmo que você passe por situações muito difíceis em sua vida, a mensagem final é, você será salvo porque Jesus pagou o preço por você. Essa é a mensagem que precisa estar em nosso coração. A mensagem do livro de Apocalipse, como nós falamos na semana passada, é uma mensagem para uma igreja que estava sendo perseguida e morta. As pessoas estavam morrendo por amor a Cristo. As pessoas estavam sendo jogadas no Coliseu dos Leões, aos cães. Estavam perdendo a sua vida ao fio da espada. Diferente de hoje, que ser crente dificilmente lhe trará algum risco no Brasil, no lugar onde nós vivemos, um risco à sua vida. Naquela época as pessoas estavam passando por grande aperto, por causa do amor que tinham por Cristo. Você vir à igreja se tornava um risco, como ainda hoje é em alguns países onde o cristianismo é perseguido, onde a fé é perseguida. E em Éfeso, de uma maneira especial, essa perseguição estava muito latente. E em Éfeso, de uma maneira muito especial, as pessoas eram perseguidas e mortas por causa do Evangelho. Éfeso era a maior e a mais rica cidade, província da Ásia. Ela não era a capital, Pérgamo era a capital, mas ela era a cidade mais próspera daquela região. Se a gente fosse comparar com o nosso país, né, com o nosso Brasil, Brasília é a capital, mas não é a cidade onde o dinheiro se movimenta de verdade, onde a economia é muito forte. Essa cidade é São Paulo. No nosso país, São Paulo é o lugar onde o dinheiro está fluindo, ali onde as coisas estão acontecendo, e Brasília é a capital administrativa. Na Ásia, Pérgamo era a capital e Éfeso era a cidade próspera, a cidade rica, até porque ainda tinha um plus sobre São Paulo, era uma cidade portuária. E São Paulo não é, né? Não é uma cidade portuária. Toda a movimentação de porto precisa ir para Santos. Éfeso era essa cidade, um porto marítimo que para muitas pessoas na Idade Antiga era a porta de entrada para Roma. Porque para chegar em Roma, para chegar na Itália, todo mundo tinha que passar para Éfeso e de Éfeso pegar uma condução marítima para chegar até Roma. É isso que acontece com Paulo quando ele é preso. Acontece muitas vezes com Paulo em suas viagens missionárias. Então Éfeso passava a ser chamada carinhosamente de Porta de Roma. Mas mudou de nome por causa da perseguição. Quando os cristãos eram perseguidos e mortos, ou quando eles tinham que ir até Roma para ser julgados e lá condenados, e lá levados ao Coliseu, eles passavam por Éfeso para pegar um navio prisional que os levasse até Roma. Então Irineu, que foi um dos pais da igreja,
trocou o apelido de Éfeso de Porta de Roma para Porta dos Mártires. Era o lugar onde os mártires embarcavam e não voltavam mais, por causa da perseguição e por causa do amor a Cristo. Passaram pela igreja de Éfeso 3 pastores que a gente conhece e alguns membros da igreja que a gente também conhece, pelo menos que a Bíblia nos relata, o que a história nos conta. Paulo foi pastor de Éfeso, Timóteo foi pastor de Éfeso, e o próprio João, autor da carta de Apocalipse, também foi pastor da igreja de Éfeso. E a história conta, inclusive, que Maria, mãe de Jesus, chegou a congregar um pouco nessa igreja também. Essa é a igreja de Éfeso, que João conhecia bem, que Paulo conheceu bem, que Timóteo conheceu bem, porque pastoreou essa igreja, que no auge da revelação de João, da revelação de Deus a João, Deus fala: escreve uma carta para Éfeso. Escreve 7 cartas e uma delas vai ser para a igreja de Éfeso. Eu fico me perguntando, se Deus revelar a algum de seus profetas, a algum dos membros dessa igreja, se essa noite, antes de você dormir, o próprio Senhor aparecer a você e dizer para você assim: escreve uma carta à primeira igreja batista de Cosmos. Eu fico pedindo a Deus para que seja uma carta, em alguns momentos, parecida com a carta de Éfeso, e em nada parecida com a carta a Laodiceia. Em nada parecida com a carta a Laodiceia. Mas a carta de Éfeso eu gostaria que fosse ali, em alguns momentos, para nós. Mas é certo dizer que o Senhor, ao colocar esse texto no meu coração, Ele está dizendo que essa igreja aqui não é somente a igreja de Éfeso, mas é a primeira igreja batista de Cosmos, ou para que você se sinta mais incluído, se você não for dessa igreja, ou se você estiver chateado com essa igreja, eu quero dizer para você que essa carta é para você, como igreja de Cristo Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção nessa carta é que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, olha para essa igreja, olha para a nossa igreja, olha para você, e Ele diz em alto e bom som: eu conheço as suas obras. Ele diz em alto e bom som: eu sei tudo o que você faz, em outras versões. O Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós: eu olho você, eu observo você, eu sei por onde você anda, eu sei com quem você anda, eu sei o que você fala, eu sei o que você faz, eu sei até o que você pensa. Jesus está dizendo para você essa noite que você pode ser um excelente ator, que você pode ser uma pessoa que tenha o dom aí das artes cênicas, e você consegue com esse dom enganar a sua esposa, e você consegue com esse dom enganar o seu marido, você consegue com esse dom enganar seus pais ou seus filhos, você consegue com esse dom enganar seu pastor, você consegue com esse dom enganar seu irmão. Mas Jesus está te dizendo: você não me engana, eu conheço você, eu conheço o seu interior. Quando você pensa aquilo que não agrada a Deus, eu conheço as suas palavras quando você não está no templo e não está no culto, quando você usa a sua voz ao invés de abençoar, para amaldiçoar, quando você usa a sua boca para maledicência, para falar mal do irmão ao invés de encorajar, quando a Bíblia diz que a gente deve usar a nossa boca para tudo que é útil, para tudo que edifica, você usa a sua boca só para amaldiçoar e para falar mal. Eu não sei, mas Jesus sabe. E eu vou te falar que tem um problema muito sério em Jesus saber. Problema muito sério. Porque se só eu soubesse, o Samuel, você poderia usar aquela frase que todo mundo gosta de usar hoje em dia, bater no peito e dizer: só Deus pode me julgar. Não é isso que a gente
Eu não falo, mas assim, tem muita gente que fala. Só Deus pode me julgar. Irmão, maldita a hora que você fala um negócio desse. Sabe por quê? Porque se eu puder te julgar, se o Samuel puder proferir uma sentença contra você, o máximo que eu posso fazer é te bloquear do meu Facebook. Grande coisa. De repente, trazer até a igreja, tirar seu nome da planilha que a gente tem ali no Excel, que tem o nome da planilha, hall de membros, e a gente tira o seu nome dessa planilha. Ó, que diferença grande isso vai fazer na sua vida, hein? Mas Deus sabendo, a consequência é muito maior. O Deus que tem todo o poder no céu e na terra, o Deus que julga com retidão, o Deus que tem influência e impacto muito maior na sua vida do que a minha, e é esse Deus que está dizendo para você: eu sei de tudo, eu conheço tudo. Ei, marido adúltero, mulher linguaruda, jovem carnal, ei, acorda, Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. E aí eu quero dizer para você que existe um lado bom nisso. Existe. Deus sabe de tudo, né? A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, verso 13, mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba da mão direita. Deixem que a sua ajuda fique em segredo, porque Deus que observa em segredo te recompensará. Tem parte boa. Deus sabe tudo, é bom para você, porque ainda que ninguém esteja vendo o que de bom você faz, ainda que ninguém esteja vendo as obras boas que você tem feito, a ajuda que você tem prestado, a oração que você tem feito, às vezes de madrugada, pela sua igreja, pelo seu próximo, ainda que ninguém esteja vendo, Deus vê, e isso é bom, porque Ele diz, Ele vai te recompensar. O Deus que te observa em segredo te recompensará. Olha que coisa boa. Então Deus olhando para a gente tem coisa boa sim, mas tem um lado ruim, que é Ele conhece toda a nossa transgressão. Ninguém engana Deus. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, mentira, 7 de abril, meus pais foram zeladores em 7 de abril uma época, e as primeiras lembranças que eu tenho na igreja, eu não sei quem conheceu, mas existia um pastor lá em 7 de abril chamado Pastor Barros. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele era conhecido como Pastor Barros. E aí lá em 1983, 84, eu tinha uns 3 para 4 anos, que eu nasci em 80, as primeiras lembranças que eu tenho na igreja é eu cantando uma musiquinha na igreja, que hoje em dia o povo nem canta mais, não tem mais nos 3 palavrinhas, eu acho que não tem. Cantava assim: cuidado mãozinha onde pega, cuidado mãozinha onde pega, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado mãozinha onde pega, cuidado pezinha onde pisa, cuidado mãozinha boquinha no que fala, cuidado boquinha. Aí no final, cuidado olho, boca, mão e pé. Eu cantava essa música, mas eu tinha um medo dela, porque ela revela um Deus que do céu está olhando para mim. Isso é bom quando esse olhar é um olhar, estou cuidando de você, estou de olho. Igual eu fico de olho no meu filho, quando ele está em algum lugar perigoso, desce daí, tu vai cair, vai quebrar a cara. O pai está de olho. Mas é uma sensação também difícil, uma sensação que oprime o nosso coração. Esse Deus opressor ali que está olhando para a gente, dizendo: cuidado, hein? O Salvador do céu está olhando para você. Irmãos, Deus conhece a nossa obra. Deus conhece aquilo que vai no nosso coração. Então, se Deus conhece, eu quero convidar você não somente a ser um membro da igreja, com o nome no hall de membros, a ser um dizimista, ofertante. Eu quero convidar você a não ser crente só no domingo.
eu quero convidar você a ser um discípulo de Jesus em todo tempo, em todo lugar. Jesus está falando para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras, e está dizendo para a PIB de Cosmos: eu sei quem você é, eu sei com quem você anda, eu sei o que você faz. Ele está dizendo para você agora: eu conheço você, até aquilo que o seu marido não conhece, que a sua esposa não sabe, até aquilo que seus filhos ou seus pais nunca viram, eu vi. Então atente-se a isso, nosso Deus sabe de todas as coisas. E aí ele, conhecedor de tudo, ele olha para essa igreja e ele compartilha com essa igreja pontos fortes dessa igreja, pontos fracos dessa igreja, e faz uma promessa se eles forem fiéis. E eu vou começar falando dos pontos fortes. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que Ele sabe o serviço que essa igreja tem prestado. Serviço é você fazer alguma coisa em benefício de algo. E como é bom quando o Senhor olha para nós e percebe que nós temos o coração voltado para a sua obra. Estava reunido com a diretoria estatutária, uma parte dela essa semana, e eu falei: irmãos, aquilo que a gente faz não é para o pastor Samuel, nunca foi para o Edmundo, nunca foi para o Aristides, nunca foi para qualquer outro pastor. Aquilo que a gente faz aqui nessa igreja é para Cristo. É Jesus que precisa ser aquele para quem nós servimos. Os irmãos não estão aqui nessa igreja para servir ao Samuel. Os irmãos estão aqui nessa igreja para servir a Jesus. Porque se for para servir o Samuel, os irmãos podem fazer de uma maneira muito relapsa, e provavelmente vão acabar fazendo uma hora. Mas se for para servir a Jesus, a gente tem que dar o nosso melhor, amém? É o nosso melhor, porque é para Cristo, é por amor a Ele. Ele morre na cruz em nosso lugar. O que eu posso fazer em retribuição a esse amor? Prestar o meu serviço, dar o meu melhor, fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazer, porque tem muita gente pecando. E sabe qual é o pecado de muita gente? Saber fazer o bem e não fazer. Não é isso que a Bíblia diz? Porque quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. E essa igreja foi elogiada nisso. Eu conheço, eu sei o seu serviço. Não precisa vir esperar elogio do pastor, não precisa vir esperar elogio de outro irmão, esperar reconhecimento, esperar cargo na igreja. Irmãos, isso tudo vai passar, isso tudo não vale nada. Mas sabe o que vale mesmo? É o reconhecimento de Deus na sua vida. E a Bíblia fala: eu recompenso, ainda que o serviço seja em segredo, ainda que o serviço ninguém veja, eu recompenso. Então não é à toa que muitos dos irmãos às vezes vêm durante a semana para ensaiar no coro. Não é à toa que muitos dos irmãos ajudam um outro, o próximo, e a igreja não fica nem sabendo. Eu nem fico sabendo da ajuda que você dá, às vezes financeira, às vezes de apoio espiritual, de oração, de leitura da palavra, de ligação para o irmão. Eu posso nunca ficar sabendo disso, mas Jesus sabe, e é para Ele que você trabalha. É o serviço, que essa igreja é reconhecida como uma igreja que serve. E ainda tem mais, tem um plus nesse serviço, porque esse texto está dizendo que eles são admiráveis pelo labor. Labor, uma palavra pouquíssimo usada hoje em dia, né? Só os mais velhos aí. Quem conhece a palavra labor, levanta a mão. Ó, tudo velho. Tudo velho. Nenhum jovenzinho levantou a mão. Labor. No grego, essa palavra labor quer dizer kopos. Kopos dá origem a um verbo, né? Que é o koptos, que significa serviço intenso. Quer ver a diferença para ficar mais claro? No serviço, a pessoa que é voltada para servir, no seu coração, ela fala assim: olha, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Essa é a pessoa voltada para o serviço. A pessoa voltada para o labor, ela diz assim: o que eu posso sofrer pelo reino de Deus? É diferente, né? No serviço ela diz: olha, o que eu posso fazer para o reino? E no labor, ela diz: o que eu posso sofrer pelo reino? Labor significa serviço intenso.
é ferir-se, é exaurir-se, é trabalhar até cansar, até ficar esgotado. Quantos de nós, que já temos algum tempo de igreja, já não passamos por momentos assim, em que a gente sente que a gente está no labor, não é? A gente está cansado, exaurido. Os irmãos que trabalham com encontros de casais, ou o encontro de casais termina e a gente não tem fôlego quase nem para voltar para casa. Nos trabalhos que eu fiz de encontro de casais, a gente ia na sexta-noite, voltava no domingo do encontro de casais, e a gente chegava em casa, ainda tinha que ir para o culto na igreja, chegava exausto, cansado. Eu lembro uma vez, chegando na igreja um pouco antes do culto começar, eu deitei no sofá do gabinete e dormi antes do culto, irmão, de tão cansado que eu estava. Isso é labor. Era uma igreja, Éfeso era uma igreja voltada ao serviço, ao trabalho intenso. O verso 2 vai dizer: eu vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Eu sei que vocês estão aí incansáveis, numa cidade tão movimentada como Éfeso é, numa cidade onde as pessoas estão passando por aí para serem presos, e vocês mesmos estão sendo presos por amor a Cristo. Eu vejo o trabalho de vocês, e vejo inclusive a perseverança na fé, mesmo enfrentando adversidades. Presta atenção, que adversidade que você enfrenta como cristão? Quais são as lutas que você tem passado? Quais são as barreiras que estão impedindo de você caminhar com fé, prosseguir com fé? Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu... O que está impedindo você nessa caminhada? O que está impedindo? Eu vou dizer para vocês, vou contar para vocês qual era a dificuldade de Éfeso, tá bom? Aí você vê se compara a sua. Em Éfeso, lá no capítulo 19 de Atos, conta a história de um atribulado chamado Demétrio. E era atribulado mesmo, desculpa mãe, atribulado. Minha mãe não gosta quando eu uso essa palavra. Esse camarada, ele fazia santinho, ele fazia objetos para serem adorados, ele fazia réplicas de Ártemis, que era uma deusa muito adorada pela cultura grega. Então ele fazia esses santinhos, esses objetos para serem adorados. E o que ele percebeu em Atos 19? Ele percebeu que conforme o povo ia se convertendo, eles iam abandonando essa prática de adorar Ártemis. E se eles abandonassem a prática de adorar Ártemis, ele ia vender menos. Ou seja, entenderam a lógica dele? Uma lógica inteligente. Vamos acabar com esse negócio de Jesus, porque se a gente conseguir acabar com esse negócio de Jesus, o pessoal volta a adorar Ártemis e eu vou continuar vendendo. O texto diz lá de Atos 19, 23, olha, por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ele era ouvires, fabricava modelos de prata no templo da deusa grega Ártemis, e empregava muitos artífices, muitos artistas aí nessa obra, né? Ele estava sofrendo porque as vendas estavam diminuindo. Irmãos, existe um comércio por trás da fé, e o comércio por trás da fé, quase sempre ou sempre, é ilícito diante de Deus, porque nós não estamos aqui para negociar bênção nenhuma, nós não estamos aqui para ofertar bênção nenhuma. Quando a gente dá o nosso dízimo, a gente devolve o nosso dízimo, a nossa oferta, os irmãos não vão me ver prometendo bênção nenhuma para ninguém, porque senão isso seria comércio de fé. É no comércio da fé que as pessoas falam: venha para a nossa igreja, seja dizimista. E aí quando você chegar aqui na nossa igreja, se for dizimista, olha só, você vai ganhar carro do ano, você vai ter casa na praia. E aí as pessoas fazem propagandas desse tipo. É comercializando a fé, dizendo: venha e você vai ser abençoado, venha e você vai ter riquezas. É assim. E aí os testemunhos são: eu era pobre, passava fome, agora eu tenho uma casa na praia e 2 carros importados. Eu sou.
comércio da fé. O Demétrio já tinha pegado esse nicho de mercado desde aquela época. O comércio da fé. Irmãos, nós não ofertamos para sermos abençoados. Nós ofertamos porque o Senhor já nos abençoou. É diferente. Nós já fomos abençoados por Cristo e por isso a gente oferta. Por isso a gente quer servir a Cristo. E aí, olha só, isso tudo aconteceu em Éfeso. Demétrio inventou uma confusão, o pessoal quis criar uma revolução, e graças a um homem sensato, que não era cristão, mas era uma pessoa que julgava ali, sensato, disse: olha, a gente não pode julgar, condenar esses homens aqui, matar eles em praça pública, como muito tempo depois acabou acontecendo na França, né? Pegaram os reis e começaram a matar na praça. A França teve um negócio bem sanguinário aí na história francesa. Mas um camarada chegou e falou: não, olha, se Demétrio tem alguma coisa contra esses cristãos, entra na justiça, procura os meios legais. Não vamos começar aqui uma caça às bruxas aqui e começar a matar os cristãos só porque ele acha que ele está vendendo menos por causa deles. Eles não ofenderam em nenhum momento o templo da deusa Artemis, eles não fizeram nada demais. Mas essa confusão incendiou Éfeso. E os cristãos começaram a ser perseguidos por causa disso. As portas foram arrombadas das casas. Irmão, quer uma agonia maior do que você ter a sua casa arrombada? Porque a nossa casa é o lugar onde a gente se sente seguro, não é? Pelo menos deveria ser. Um lugar onde a gente se sente à vontade. É na sua casa onde você fica à vontade, não é? Você pode estar muito feliz em alguns lugares. Eu falo, quando eu vou viajar, eu gosto de viajar, não tenho oportunidade de viajar sempre, por falta de dinheiro, mas todo mundo gosta, quem viaja gosta de viajar, né? Uma coisa boa da viagem é você ir, e uma coisa bem legal da viagem também é você chegar em casa, não é? Você chega em casa, ai, minha casa, gente, meu banheiro. Não tem gente que fica assim, meu banheiro não tem igual. Eu saio daqui de casa, sinto falta do meu banheirinho, da minha cama, o meu travesseiro. Por isso que tem gente que às vezes vai viajar e leva o travesseiro. Mesmo tendo travesseiro em hotel, tem gente que faz isso. Irmãos, eles tiveram a sua casa invadida, a sua vida arrombada, e ainda assim eles permanecem fiéis, e Jesus chama isso de perseverança. Jesus chama isso de vocês ainda permanecem firmes, mesmo diante de todas essas dificuldades que vocês enfrentam. E uma outra coisa que Jesus elogia eles é a doutrina. Só para a gente, é porque a gente ainda não chegou na marretada. A gente ainda não chegou na cajadada. A gente está só nos elogios. E Jesus elogia eles também na doutrina. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Assim diz o texto. O texto bíblico está dizendo assim: olha, eu elogio vocês, porque vocês estão bem de olho na palavra, naquilo que está sendo dito, nos líderes da igreja, nos líderes dessa igreja, e estão repudiando aqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas não são de verdade, que se dizem apóstolos, mas não são, e vocês repudiaram eles. O texto está dizendo: olha, vocês estão de olho atento na doutrina da igreja. Irmãos, preste atenção no exemplo que eu vou dar. Jesus é o único digno de toda honra, glória e louvor. O nosso Deus é soberano, Rei de todas as coisas. Amém? Amém. É exemplo, tá? Nós servimos a um Deus único, mas também são três. Nós servimos a três deuses. Amém? Ai, Deus, obrigado porque ninguém falou amém. Como pastor dessa igreja, eu ia vontade de tacar a Bíblia. Perceberam? Eu fiz uma afirmação verdadeira e os irmãos disseram amém. Eu fiz uma afirmação falsa e os irmãos perceberam que a afirmação era falsa. Nós não adoramos três deuses, nós adoramos um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, uma união perfeita. Ele é um único Deus em Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja em Éfeso percebeu isso. Percebeu aqueles que estavam tentando trazer doutrinas falsas.
Entre eles os nicolaítas, que falam aí no texto, que a gente não sabe muito bem que doutrinas eram essas. Alguns dizem que eles tinham perversão sexual, que eles eram pervertidos. Outros dizem que eles eram agnósticos, misturados ali no meio da igreja. Gente que achava que Deus era uma força, que era um poder, que não era uma pessoa. Não acreditavam na encarnação do Verbo, que é Cristo. Então, a gente não sabe muito bem o que esses nicolaítas eram. A gente só sabe que eles eram falsos profetas. E a igreja percebeu isso. A igreja se atentou a isso. A palavra de Deus é a bússola para vocês. Então, se eu ou qualquer outra pessoa assumir esse trono, trazendo alguma coisa que não seja a palavra de Deus, porque hoje é o que a gente mais tem, gente trazendo si mesmo, gente contando apenas as suas experiências, gente contando apenas notícia de jornal. E eu quero dizer, se alguma palavra for pregada aqui nessa igreja, e não for inspirada na palavra, na Bíblia, é anátema, é amaldiçoado, não tem ligação nenhuma com o nosso Salvador, e deve ser desprezada por vocês, ainda que seja eu, porque a gente precisa ter sensibilidade na doutrina bíblica, e entender aquilo que vem de Deus, e aquilo que vem do homem. Os irmãos conseguem ter essa sensibilidade? Os irmãos estão recebendo essa palavra? Os irmãos estão entendendo que precisam desenvolver no coração de vocês uma sensibilidade para perceber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem do homem e aquilo que vem de Deus. Os irmãos precisam ter isso, e isso era uma coisa que a igreja de Éfeso tinha e que é admirável. E aí vamos aos pontos fracos. Verso 4: eu tenho uma coisa contra você. E eu fico imaginando, irmãos, a decepção de uma igreja de ouvir que Jesus tem uma coisa contra nós. Faz aí na sua cabeça agora a lista de 3 pessoas que você mais ama. Pode ser 4, pode ser 5, mas faz aí as pessoas que você mais ama. Tem alguém aqui que gostaria que uma dessas pessoas olhasse para você e dissesse assim: eu estou decepcionado com você? Ou decepcionada? Tem alguém aqui que tem maior vontade de viver essa experiência? Só louco, né? Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer que a pessoa chegue até nós e diga: eu estou decepcionado com você. A gente não quer isso. Jesus fala para eles: olha, eu tenho uma coisa contra vocês, eu estou triste com vocês, estou decepcionado com vocês por causa de uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe o que é primeiro amor? Primeiro amor é aquele sentimento forte de amor que você tem no seu coração. Eu não vou chamar de paixão, mas aquele sentimento forte que você tem no seu coração por alguém que te mobiliza a sua vida, faz com que você tome atitudes especiais por amor a ela. Já sentiu isso? Lembra quando você namorava? Aquele primeiro amor, aquele sentimento forte, que você sentia uma saudade extrema daquela pessoa e lamentava muito só poder ver no sábado ou no domingo. Não era assim? Eu só conseguia ver minha esposa na época do namorado no sábado e no domingo. Eu sofria na segunda, sofria na terça, sofria na quarta, né? Um monte de gente para estar passando por isso. E aí só vai ver a pessoa lá no sábado e a gente tem aquele amor assim grande no nosso coração, que queima dentro de nós. Irmãos, o primeiro amor, a vontade de fazer o melhor para aquilo que você ama. E Jesus está dizendo: vocês me amavam assim. Olha para o seu passado e lembra do tempo que você amava Jesus intensamente. Olha aí para a sua história de vida e lembra do tempo que você amava Jesus sem limites. Olha aí para a sua história de vida, PIB de Cosmos, e lembra do tempo que vocês amavam Jesus e faziam o que Ele mandava. Tudo que o Mestre mandar, faremos todos. Isso é o primeiro amor. Jeremias vai dizer lá no capítulo 2: vai, proclama essa mensagem para Jerusalém. Proclama essa mensagem para PIB de Cosmos. Proclama essa mensagem para Renata. Proclama essa mensagem para o Jorge. Proclama essa mensagem para Euseni. Proclama essa mensagem para o Gilvan. Proclama essa mensagem para Kelly. Vá lá e proclama essa mensagem para o Leandro, para o Fábio.
Proclama essa mensagem para Vânia, para Isis. Proclama essa mensagem. Lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva do seu Senhor, há muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel, esses nomes, a Bíblia de Cosmos, os nomes que eu não citei, vocês eram santos para o Senhor. Era como os primeiros frutos da colheita. Todos os que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinham calamidade. Eu, Senhor, falei. Ouçam as palavras do Senhor, ó vocês, descendentes do Senhor. Assim ele diz: que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto. O próprio Senhor está perguntando para cada um de nós essa noite: que defeito vocês encontraram no Senhor para se afastarem dele? Digam aí, mas digam alto. Falem bem alto. Que defeito vocês encontraram no Senhor para terem se afastado dele e dos propósitos dele, do caminho dele, da vontade dele? Que defeitos? Porque eu tenho certeza que vocês podem enumerar um monte de defeitos do Samuel. Vocês conseguem enumerar um monte de defeitos da igreja. Vocês conseguem enumerar um monte de defeitos da liderança dessa igreja. E no dia que você for fazer essa lista, você me chama, porque eu vou te ajudar a fazer. Porque você vai lembrar de 20, eu vou lembrar de mais 30 defeitos meus, da liderança, da igreja. Mas que defeito você encontrou no Senhor? Que defeito que você encontrou no Senhor para ter se afastado dele e para ter se livrado desse primeiro amor? Então não abandone o primeiro amor. Mas se você já abandonou, se você não é mais o crente que era antes, aliás, eu tenho uma constatação muito triste, e eu quero que essa constatação, que essa minha afirmação mude, que a gente inverta essa caminhada, assim, a gente converta essa história. O meu avô era mais crente que os meus pais. Meus avós eram mais crentes que meus pais. Eu ouço histórias com relação à minha avó e a geração dela, a geração de gente que ainda está aqui. E eu fico admirado com o exemplo de fé, com o primeiro amor, a chama do primeiro amor sendo levada até os últimos dias de vida. A geração dos meus avós foram mais crentes do que a geração dos meus pais. A geração dos meus pais foram mais crentes do que a minha geração. Irmão, falo isso com uma vontade de chorar incrível, porque eu lembro que quando era a geração dos meus pais que estava labutando, quando era a geração dos meus pais que estavam conduzindo a igreja, quando a geração dos meus pais estavam lutando nessa igreja militante, era uma igreja muito mais vibrante do que nós somos, era uma igreja muito mais ativa do que nós somos. Irmãos, incontáveis vezes a gente tinha que se arrumar para o culto da noite às 3 horas da tarde, porque a gente saía de casa às 3h30 para ir para uma praça, debaixo de um sol quente, fazer um culto no ar livre. E aquele culto do ar livre, a gente convidava as pessoas para virem para a igreja, e a gente chegava aqui no culto da igreja suado, com a roupa de 3 horas da tarde. E a igreja estava cheia de visitantes não crentes. E toda vez que o pastor pregava, pessoas levantavam suas mãos para aceitarem a Jesus, porque haviam sido alcançados nas praças, haviam sido alcançados nas ruas. E hoje a gente fica orando, esperando que essas pessoas entrem na igreja por acaso. Eu ouvi falar lá que tem um pastor novo naquela igreja, vou entrar. Como se isso fosse motivação para alguma coisa. A geração dos nossos pais eram mais crentes do que a nossa geração. E eu temo pela geração dos meus filhos. Eu temo pela geração dos meus netos. Porque a tendência
a tendência é cada vez mais a gente não conseguir transmitir esse primeiro amor para os nossos filhos, de uma maneira que eles se tornem apaixonados por Cristo, como nós somos ou deveríamos ser. Eu vou dar um exemplo que eu já dei muito em minha vida, em meu ministério. Eu vou fazer 10 anos de consagrado ao ministério pastoral no próximo dia 8. Eu vou dar um exemplo que eu não quero que você se ofenda com isso não, tá bom? Até porque eu também tenho um time de futebol, também gosto de um time de futebol, e eu não estou falando mal do seu time ou do meu. Eu só estou dizendo que a gente não falha da mesma maneira ao transmitir para os nossos filhos o amor pelo nosso clube de futebol. Não falha. Eu vejo jovens, adolescentes, flamenguista doente, eu sei que é. Eu sei. Aí você vê assim pessoas que a gente sabe, o time que torce porque é apaixonado pelo time. Eu só dei o exemplo do Eduardo, mas não é só ele não, tá, gente? É todos nós. Apaixonado. Sabe por quê? Você conseguiu transmitir para o seu filho o amor que você tem pelo clube de futebol. Você conseguiu fazer com que ele não só torcesse pelo mesmo time que você, mas que ele fosse apaixonado. Ele investe dinheiro, uma camisa de time é caro pra caramba. Você não tem mais uma camisa de time que custa menos de R$200, não tem. E aí ele investe naquilo. Ele sai debaixo de chuva e de sol, do jeito que os meus avós e meus pais saíam para pregar a palavra, ele sai debaixo de chuva e de sol para ir ver o jogo do time dele, fora da pandemia. Se ele está torcendo e gritando e começa a chover, ele não vai embora ou diz que não vai mais não, tá? Igual no culto não, porque no culto começou a chover, eu não vou. Mas no time de futebol, ele vai assim mesmo, porque ele já comprou o ingresso. O ingresso custa R$50 e ele vai mesmo com chuva. O culto é de graça e ele não vai se chover. Não é assim? A camisa que ele compra pelo menos uma por ano, porque o time muda de camisa para tentar fazer você comprar outras. A camisa que ele compra pelo menos uma por ano custa 200, às vezes 300. Já vi camisas de clube até a R$400. Pergunta se ele doa isso para a obra missionária. Pergunta se alguma vez na vida dele ele gastou R$300 numa oferta para missões. E aí vem reclamar de que as nossas gerações estão se deteriorando em sua fé. Estão. Mas eu oro para um grande avivamento nessa igreja. Ó Senhor. Um avivamento em que a gente mude, a gente converta essa história. A gente volte ao primeiro amor. O texto está dizendo, olha para onde você caiu. Olha para onde você caiu. Lembra do momento em que você começou a desanimar, do momento em que você começou a fraquejar, do momento em que você começou a dar para trás, do momento em que você começou a desanimar da sua fé. Esse primeiro amor começou a se extinguir na sua vida. Lembra desse momento. Lembra desse momento e se arrependa. Na vida de Davi, foi quando ele deixou de ir para a guerra e ficou passeando no palácio, olhando seus vizinhos. Foi ali o momento que ele caiu. Na vida de Pedro, foi no momento em que ele viu Jesus ser preso e achou que o Deus que ele servia, aquele que ele já tinha declarado como Cristo, não deveria ter sido preso. E aí ele entra em uma contradição na sua fé ali. Como assim? O Deus que eu sirvo está preso? Vai ser morto? E ali é o momento que ele cai. A partir desse momento ele nega Jesus. Lembra aí do momento em que você caiu? O que aconteceu? Alguém te decepcionou? Alguém te chateou? A igreja não supriu as suas necessidades? Você começou a trabalhar e não arrumou mais tempo? Você se envolveu com uma amizade, com um namoro que não era algo de Deus para a sua vida? Lembra aí o que aconteceu? Em qual momento você caiu? Mas lembra disso só para se arrepender e se levantar. Lembra disso para você, para ser um marco na sua vida, como eu caí naquele momento, mas no dia 12 de setembro eu me levantei e voltei ao primeiro amor. No dia 12 de setembro eu me reconciliei com Cristo. No dia 12 de setembro eu me vi novamente com Cristo. Vê onde caiu e se arrependa. Semana passada,
eu mencionei um texto de Ageu, capítulo 1, que eu não vou mencionar de novo, vou só citar ele. Um texto que fala sobre arrependimento. E o profeta diz ao povo assim: olha, vocês comem pra caramba e não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem um salário, mas parece que recebem num saco furado, porque o salário não rende. E aí o profeta fala assim: olha, considerem os seus caminhos, repensem as suas decisões, se arrependam de seus pecados. Hoje eu vou trazer um outro texto, de Provérbios 28, 13, que diz: o que encobre as suas transgressões, imagina que o microfone são as minhas transgressões, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Sabe por quê? Porque você pode ter pecado e caído, mas Deus, se você confessar a Ele, você alcançará misericórdia. Sabe o que é confessar pecado? É mais do que você fazer aquele negocinho que a gente faz: Deus, perdoa todos os meus pecados. Você fala isso no automático. Você nem lembra mais que pecados são esses que você está pedindo perdão. Você só sabe: um monte de pecado, Deus, um monte. Eu peco todo dia, então um monte. Confessar os pecados é citar exatamente o que você fez, e de uma maneira que Deus perceba que você está arrependido daquilo. Porque se não for assim, você deve estar carregando um monte de pecado aí, um fardo muito pesado, que você não precisa mais carregar, porque Jesus já pagou o preço por cada um deles. Jesus já carregou todos eles na cruz. Então confesse o seu pecado. Deus, se ajoelhe, você e Deus, e abra sua boca para confessar: Senhor, eu fiz isso, eu fiz, e é errado. Eu desagradei a Ti, eu decepcionei o Senhor. Então, Senhor, eu te peço, me perdoa. Tira de mim, Senhor, o peso desse pecado. Eu não quero mais carregar essa culpa, porque o Senhor já lavou com seu sangue toda a culpa de todo o pecado que eu já cometi ou que eu ainda vou cometer, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Arrependa-se. Como dizia o velho pregador na saída do túnel de Campo Grande: arrependei-vos. Arrependei-vos. Uma única expressão, mas com conteúdo tão poderoso para alcançar a sua vida e fazer com que você se arrependa de tudo. Concluindo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente vai ouvir essa expressão muitas vezes nessas cartas, nas próximas 6 cartas. E quando eu leio isso, me faz lembrar um texto de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, verso 3, onde Paulo fala a Timóteo assim: olha, virá o tempo, vai vir um tempo, e me diz aí, olha, você que está prestando atenção, me diz se esse tempo já chegou. Vai vir um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. O ensino verdadeiro sendo pregado e a pessoa está com a cabeça em outro lugar agora. Enquanto Deus está falando, você está pensando em outra coisa. Haverá o tempo. Esse tempo já chegou? Já chegou. Já chegou. Esse tempo já chegou em que as pessoas não vão dar ouvidos àquilo que Deus está falando. Porque eu quero crer que Deus está falando, que Deus tem falado. E aí as pessoas tampam o ouvido. Uma outra versão, esse mesmo texto vai dizer assim: elas têm comichão nos ouvidos, é coceira. Não quero ouvir. Já viu quando aquela pessoa não consegue ficar quieta ouvindo a palavra de Deus, e o pessoal fala assim: está com um bichinho que rói. Já ouviu essa expressão? Está com pulga na cadeira. Mas as pessoas não têm mais pulga na cadeira, ou ainda têm, mas elas têm no ouvido. Elas não conseguem ouvir. Não quero ouvir. Irmão, você vai ouvir, para naquele grande dia, que Jesus virá buscar a sua igreja, ou no dia que Ele te levar, você não tem desculpa nenhuma de que não foi pregado. Você não tem desculpa nenhuma de que Deus não falou. Porque o Senhor,
naquele telão, no multimídia do céu, vai mostrar assim, olha aí, no 12 de setembro, não foi dia 11, né, dia da tragédia, olha aí no 12 de setembro, olha, eu falei contigo, mas você ficou aí com comichão nos ouvidos. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero convidar você a orar nessa hora. Abaixe sua cabeça. E eu vou orar por você, por mim. Eu quero também orar por você que está aqui essa noite. E Deus falou contigo que foi você que abandonou o primeiro amor. Aí Ele está falando com você assim, eu trouxe você aqui para isso. Para você se reconciliar comigo. Se existe alguém aqui essa noite que está longe de Jesus e quer voltar para perto, quer estar perto, eu queria orar pela sua vida. Como a gente tem gente aqui dentro e gente lá fora, fica muito difícil eu ver você levantando a sua mão. Então eu quero pedir você para vir aqui para perto, vir aqui onde a gente apresentou a bebezinha, a Eloá. E eu quero orar pela sua vida. Levante do seu lugar, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar para o primeiro amor, se foi com você que Deus falou hoje de uma maneira muito especial, porque Deus falou com todos nós essa noite, mas se com você foi diferente, se foi algo especial, se você teve um encontro com Jesus essa noite, igual a igreja de Éfeso teve, igual nós tivemos, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos só orar por você. Quero convidar todos aqueles que de alguma maneira Deus falou com você especial. Não tem ninguém olhando para você não, não precisa ficar com vergonha não. A igreja está orando por você, a igreja está intercedendo. Então se você quer fazer um concerto com Deus essa noite, vem aqui, nós vamos orar por você. Deus abençoe. Há mais alguém? O Senhor, Ele tem tratado com a sua igreja, tem tratado com você. E eu quero convidar você a se entregar a Ele. Nós vamos orar pela sua vida, consagrar a sua vida a Deus. Então uma oração não dói. Você vai levantar do seu lugar e vai vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. Se você está do lado de fora, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar. Eu já me coloco aqui na frente, porque antes de Deus falar à igreja, Deus fala comigo. Quando eu trago essa mensagem, Deus falou comigo. Então, eu já me coloco aqui de pé à frente. E eu quero convidar você a fazer igual. Consagrar-se ao Senhor e se dedicar a Ele. Vamos orar. Deus, nós consagramos a nossa vida a Ti. Deus, nós queremos fazer um concerto contigo, Deus. Os que estavam longe agora estão perto, Senhor, pela graça derramada sobre a minha vida, sobre a vida da Alessandra, a vida de cada um de nós. Deus, recebe em suas mãos, Senhor, a vida daqueles que se entregam de todo o coração a Ti, que nessa noite estão voltando ao primeiro amor. Perdão, Senhor, por termos abandonado isso. Ah, Deus, recebe-nos, Senhor. Recebe-nos, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Contempla os seus servos que estão, Senhor, em sua presença. Contempla, Senhor, os seus servos que estão agora de todo o coração dizendo ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Faz-me, Senhor, voltar ao primeiro amor. Faz-nos, Senhor, voltar ao primeiro amor. E nós pedimos isso para a sua honra e para a sua glória. E em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cante conosco.